Olá, boa noite. O Rede TV News está no ar. O presidente Lula defende investigação independente da mega operação que terminou com 121 mortos na semana passada no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que Lula falou sobre o assunto. Ele chamou a operação de desastrosa e afirmou que a ordem da justiça era de prisão e houve uma matança. E você vai ver também. No Ceará, a operação contra o Comando Vermelho termina com 37 presos e mais de 50 contas ligadas ao crime organizado bloqueadas. Um suspeito morreu em confronto. Brasil transfere capital para Belém para a COP30. Vamos falar dos desafios do país no combate à emergência climática e do protagonismo brasileiro no debate global. E quantos brasileiros têm seu sobrenome? O IBGE divulga a lista pela primeira vez e o primeiro lugar todo mundo conhece. A Polícia Civil realizou hoje uma operação contra o Comando Vermelho na Bahia e no Ceará. A Operação Freedom teve como alvo integrantes do Comando Vermelho, facção carioca, com atuação em vários estados do Nordeste. 37 pessoas foram presas e um homem morreu em confronto com policiais em Salvador. Cerca de 400 policiais civis e militares participaram da ação. Além das prisões, a Justiça bloqueou 51 contas bancárias ligadas à facção e apreendeu armas, drogas e veículos. No Ceará, a polícia prendeu um casal baiano, considerado peça-chave dentro da estrutura criminosa, responsável por coordenar ações e movimentações financeiras do grupo. Além de chegarmos a autores de delitos, de cumprirmos determinados mandados, mas também a gente chega a fazer asfixia financeira através da investigação desses indivíduos. E a despedida... Perdão, nós vamos falar agora da despedida do nosso grande, um dos maiores músicos do Brasil, Lô Borges, em Belo Horizonte, que contou com muitas homenagens e música. A despedida preparada para Lô Borges foi em um dos principais palcos da cultura de Minas Gerais. No Palácio das Artes, o coral lírico apresentou alguns clássicos do Cavaleiro Marginal. O amigo Milton Nascimento enviou sua homenagem. No adeus, o último parceiro de disco, Zé Cabaleiro. Me sinto assim presenteado pelos céus por ter sido o último parceiro do Lô, ainda que isso tenha também uma dose de tristeza, né? Hoje é um dia de celebrar a obra do Lô, celebrar a música de Minas Gerais, que virou mundial. E a gente está feliz de poder estar aqui, deixando essa mensagem para a família. E aí fica a obra que é eterna. Lô Borges morreu de falência múltipla de órgãos aos 73 anos. Ele deixa um filho e uma legião de fãs. O local do enterro não foi divulgado pela família. Onde que ele ia tocar, gente de todas as idades acompanhando e batendo palma e cantando com ele. Isso é reconfortante. Emocionante ver a dimensão que isso tomou. Também teve um último adeus ao artista na famosa esquina do bairro Santa Teresa, eternizada pelo movimento musical genuinamente mineiro. Instrumentistas, vizinhos e admiradores improvisaram uma cantoria no lugar que agora perde uma de suas principais vozes. Muita saudade do nosso Lô, né? Olha, o presidente Lula defendeu uma investigação independente sobre a mega operação que terminou com 121 mortes no Rio de Janeiro. A repórter Gabriele Freire, direto de Brasília, traz mais informações para a gente. Boa noite para você, Gabriele. O presidente Lula disse isso numa entrevista, não é?
É isso, Augusto. Boa noite para você, boa noite a todos. O presidente Lula falou sobre esse assunto em uma entrevista à imprensa internacional. Essa é a primeira vez que Lula fala sobre esse assunto sem ser em uma rede social. Lula chamou a operação no Rio de desastrosa e defendeu uma investigação feita de forma independente por policiais da Polícia Federal, por legistas ali que possam avaliar como essas 121 pessoas morreram. Vamos assistir na reportagem. Nós estamos tentando essa investigação. Nós, inclusive, estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo, sabe, de investigação da morte, como é que foi feito, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. E depois dessa entrevista, o presidente Lula voltou a falar sobre o combate ao crime organizado em uma rede social. Ele disse que o governo vem atuando para quebrar a espinha dorsal do tráfico de drogas e também do crime organizado, fazendo isso de forma inteligente, com a integração de forças de segurança e também com o objetivo de atingir ali diretamente os líderes dessas facções. E hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, esteve no Senado com o presidente Davi Alcolumbre para discutir essa situação da segurança pública no Rio de Janeiro e também analisar ali medidas de combate ao crime organizado. Lembrando que Alexandre de Moraes é relator temporário da DPF das favelas, que é uma medida ali do STF, né, sobre como os policiais devem entrar em comunidades do Rio de Janeiro. E ainda hoje também teve a instalação da CPI contra o crime organizado no Senado. Nós preparamos uma reportagem mostrando mais detalhes de como foi esse primeiro dia dessa CPI. Vamos ver. A presidência da CPI foi disputada entre governo e oposição. Em votação secreta, o senador e delegado Fabiano Contarato, do PT, foi o eleito. Hamilton Mourão, do Republicanos, será o vice. O relator será Alessandro Vieira, do MDB, que propôs a CPI. Por mais que as operações sejam necessárias, jamais podemos comemorar a morte de qualquer pessoa, o que significa que o Estado falhou antes, durante e depois de agir. A comissão vai investigar o crescimento e fontes de financiamento de facções criminosas e milícias. De acordo com o plano de trabalho, os senadores vão ouvir autoridades e especialistas no setor e deverão propor mudanças na legislação para fortalecer o combate ao crime organizado. Na primeira reunião, os senadores aprovaram 7 requerimentos para ouvir os governadores do Rio, Cláudio Castro, de São Paulo, Tarcísio de Freitas, os ministros da Justiça, Ricardo Lewandowski, e da Defesa, José Múcio, além de outras autoridades. O relator, Alessandro Vieira, disse que vai trabalhar para evitar que a comissão seja contaminada pelo debate político. Tem uma parte que é narrativa para eleitorado e tem uma parte que é trabalho. Eu me preocupo com o trabalho. Eu acho que os requerimentos todos que foram aprovados hoje mostram claramente que não é uma CPI chapa branca. A Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje cedo 3 integrantes de uma quadrilha especializada na receptação de celulares roubados na capital paulista e região metropolitana. A repórter Estela Freitas traz ao vivo mais informações para a gente. Boa noite para você, Estela. Ninguém aguenta mais tanto roubo de celular, né? O que você tem de informação para a gente sobre isso? Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. Exatamente, os celulares, eles eram revendidos tanto dentro do país quanto no exterior. O grupo usava um bar de fachada no centro de São Paulo para receber esses aparelhos roubados. A estimativa é de que os criminosos tenham recebido e repassado de 20 a 30 celulares por dia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 124 mil aparelhos foram roubados de janeiro a agosto em São Paulo. São 2 mil a mais com relação ao mesmo período do ano passado. Em média, são 514 furtos ou roubos por dia, um caso a cada 3 minutos. E vale lembrar também que muitas vítimas não procuram a polícia. Isso significa que o número pode ser bem maior, Augusto.
Olha, a partir da próxima terça-feira, Belém será a capital do Brasil. O presidente Lula sancionou a lei que transfere a capital federal para a capital paraense. A mudança será temporária entre os dias 11 e 21 de novembro, período de realização da COP30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. Com a medida, o governo pretende reforçar a relevância da Amazônia na agenda ambiental internacional. E o Brasil chega à COP30 com avanços no combate ao desmatamento, mas ainda enfrenta grandes desafios para cumprir o Acordo de Paris. Apesar da queda na emissão de gases prejudiciais ao planeta, o país precisa acelerar a transição energética e reduzir o uso de combustíveis fósseis. O Brasil conseguiu, mais uma vez, reduzir as emissões de gases do efeito estufa, principalmente por causa da queda no desmatamento da Amazônia. Segundo o Observatório do Clima, as emissões de 2024 caíram 17% em relação ao ano anterior e alcançou a maior redução dos últimos 16 anos. Mesmo com esse resultado, o país ainda não deve atingir a meta estabelecida para 2025 no Acordo de Paris. O Brasil é um dos 2 países no mundo que tem metas para 2025. A gente não vai cumprir essa meta e vai ficar ligeiramente abaixo dela, ali cerca de 8 ou 9% abaixo da meta que a gente colocou para o Brasil. O principal motivo é que o esforço brasileiro está concentrado em um único setor, o combate ao desmatamento. Na Amazônia, por exemplo, a área desmatada caiu 11%. Esta é a 3ª menor taxa da série histórica, que começou a ser medida em 1988. Enquanto isso, áreas como agropecuária, energia e resíduos continuam aumentando as emissões. A transição para uma matriz energética mais limpa é vista como essencial para o país continuar avançando. Então a gente precisa investir agora na transição energética que a gente quer ver, para a gente ter as emissões caindo no futuro próximo, quando a gente estiver perto aí de cumprir a nossa meta para 2030 e para 2035. Nos últimos 2 anos, o Brasil voltou a ser visto como um ator estratégico nas negociações internacionais. E agora, para a COP30, promete deixar uma mensagem de esperança e de compromisso com o futuro do planeta. A gente também chega na COP30 mostrando ao mundo, pelo 2º ano consecutivo, que é possível sim reduzir o desmatamento e, com isso, reduzir significativamente as emissões de um país como o Brasil. E o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente fez hoje um alerta. Os países estão longe de cumprir a meta de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. O índice foi estabelecido pelo Acordo de Paris de 2015 para evitar o colapso no clima, como secas, derretimento de geleiras, avanço do nível do mar, entre outras catástrofes. Segundo a ONU, os 60 países responsáveis por mais da metade das emissões globais de gases poluentes atualizaram suas metas climáticas, porém a níveis insuficientes. O presidente Lula disse que o Brasil vai trabalhar para que as negociações climáticas da COP30 se traduzam em ações concretas após diálogos e poucas decisões. Então essa COP, ela vai ser denominada COP da Verdade por isso. Eu espero, nós fizemos ela separada, bem acordada, primeiro uma reunião com o chefe de Estado, uma cúpula de chefe de Estado, depois a cúpula dos negociadores, depois a cúpula da sociedade civil, onde todos vão participar, todos vão dar palpite, todos vão dar opinião, e nós não queremos que a COP continue sendo, uma feira de produtos ideológicos climáticos, em cada um vendo o que quer, compra o que quer, e ninguém é obrigado a cumprir as coisas que acontecem. Nós queremos que ela seja muito séria e que as coisas que nós decidirmos possam ser implementadas.
E a Força Aérea Brasileira vai fechar parte do espaço aéreo de Belém por 3 dias. A medida faz parte do esquema de segurança da Cúpula de Líderes, evento que antecede a Conferência do Clima. Cerca de 3 mil militares estarão na capital paraense e terão apoio dos caças A-29 e também dos F-5, que poderão ser abastecidos durante o voo, além de aeronaves de vigilância e transporte e salvamento. Nas áreas onde as reuniões serão realizadas, nenhuma aeronave será autorizada a sobrevoar. E em um raio de 7 quilômetros, apenas aeronaves autorizadas. O uso de drones fica proibido em um raio de 108 quilômetros. As restrições serão válidas entre os dias 6 e 8 de novembro. Um período bastante curto, que é onde os chefes de estados nós imaginamos que estejam ali. Entretanto, se houver uma prorrogação por qualquer motivo, esse espaço será também estendido. E prefeitos de diversas cidades do mundo estão reunidos no Rio de Janeiro para debater assuntos ambientais. Cerca de 100 prefeitos e prefeitas se reuniram no principal evento da manhã do Fórum Global de Líderes Locais. Eles entregaram uma carta de 2 páginas com propostas para o combate às mudanças climáticas, com foco em ações locais e políticas que conciliem desenvolvimento econômico e sustentabilidade. A carta será encaminhada à Prefeitura de Belém, sede da COP30. Depois, o documento será levado aos líderes mundiais que vão participar da Conferência Climática da ONU. À tarde, foi realizada a plenária de encerramento da Cúpula Mundial de Prefeitos da Rede C40, que reúne autoridades regionais para debater a agenda climática. Um dos painéis contou com a presença do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, que ressaltou a importância de medidas também em zonas urbanas para prevenir catástrofes ambientais. Nós precisamos, primeiro, cuidar para que nós possamos reduzir as emissões da cidade, por outro, dotar elas de infraestruturas que estejam adaptadas e resilientes para poder, obviamente, se eventos climáticos acontecerem, elas estejam preparadas para isso. Olha, o IBGE revelou sobrenomes mais comuns no Brasil. Será que você adivinha qual o campeão nacional? Entre tantos sobrenomes espalhados, o IBGE revelou pela primeira vez quais são os mais comuns. O campeão não é nenhuma surpresa. Sem dúvida é o Silva, não é? Eu acho que todo mundo conhece alguém que se chama alguma coisa Silva. Silva é bastante conhecido, né? Tenho na família e tem amigos, né? Tanto de perto como de longe. É um sobrenome muito conhecido, né? É isso mesmo, Silva. São 34 milhões de brasileiros com esse sobrenome, o equivalente a 17% da população. Em segundo lugar, Santos, com mais de 21 milhões de registros. Na sequência, Oliveira, Souza, Pereira, Ferreira, sobrenomes que contam um pouco da história da colonização portuguesa e da formação cultural do país. O meu sobrenome aparece na lista. Araújo está entre os 30 mais populares do Brasil. Somos quase 3,5 milhões espalhados por aí. Os sobrenomes revelam um pouquinho da história de cada brasileiro. Os nomes de família funcionam como uma espécie de árvore genealógica invisível, ligando gerações e regiões diferentes. Quando nós reconhecemos as nossas origens, nós podemos encetar, nós podemos projetar uma civilização, um tipo de cultura que nós queremos escolher. Então, por isso é importante cada um de nós sabermos as nossas origens familiares. Obrigado por sua companhia nesta terça-feira. Uma ótima noite para você.